Em algum ponto esquecido do chifre da África, existe uma terra com bandeira, moeda, exército e até um time nacional de futebol. Uma terra com escolas, universidades, hospitais e uma capital pulsante chamada Hargeisa. Seus cidadãos votam, têm carteiras de identidade, celebram feriados nacionais e olham para o céu com esperança de um futuro melhor. E ainda assim, essa nação não existe. Pelo menos, não oficialmente. Essa é a história da Somalilândia, uma república autodeclarada que rompeu com a Somália em 1991, após o colapso do governo central somali. Desde então, a Somalilândia vive um paradoxo perturbador. Para os mapas políticos, ela é apenas uma região do norte da Somália. Para seus 4 milhões de habitantes, é um país soberano que sobrevive à margem do reconhecimento internacional. Mas como é possível existir e não existir ao mesmo tempo? Como um país inteiro pode ser ignorado pelo resto do mundo? A narrativa começa em um momento de caos. A Somália, devastada por guerras civis, pirataria e insurgências extremistas, via seu território se desintegrar. No meio desse colapso, a Somalilândia se ergueu como uma ilha de estabilidade. Em 1991, líderes da região, composta em sua maioria pelo clã Isaaq, declararam independência total. Eles não queriam mais fazer parte de um estado falido. Estavam determinados a construir algo novo, mesmo sem permissão do resto do mundo. Nas primeiras décadas, a Somalilândia enfrentou desafios monumentais. Sem ajuda internacional, precisou reconstruir suas cidades do zero. Hargeisa, destruída por bombardeios, renasceu das cinzas com a força da comunidade local e da diáspora. Os somalilandeses que haviam fugido para o exterior começaram a retornar com economias, conhecimentos e um sonho em comum: transformar a terra esquecida em uma nação funcional. E conseguiram. Hoje, a Somalilândia possui um governo democrático com eleições regulares, algo que a própria Somália ainda luta para alcançar. Possui um sistema de justiça próprio, polícia, moeda, o xelim da Somalilândia e um passaporte que, embora não reconhecido oficialmente, já foi aceito em alguns aeroportos internacionais. Ainda assim, nenhum país, nem mesmo seus vizinhos, a reconhece. Por quê? A resposta está na geopolítica. Reconhecer a Somalilândia significaria aceitar a fragmentação da Somália. Isso abriria um precedente perigoso para outros movimentos separatistas na África e no mundo. Países como Etiópia, Quênia e até grandes potências como Cisjordânia e China preferem manter as fronteiras africanas como estão. Além disso, a União Africana teme que o reconhecimento da Somalilândia desencadeie uma onda de novos pedidos de independência. Mas isso não impede a Somalilândia de tentar. Em missões diplomáticas improvisadas, representantes do governo viajam pelo mundo, tentando conquistar apoio. Eles mostram gráficos de estabilidade, crescimento econômico e avanços sociais. Argumentam que são uma democracia funcional em um mar de instabilidade. Mostram escolas que funcionam, hospitais que atendem, mercados que prosperam. Tudo sem ajuda externa. Em sua capital, Hargeisa, há prédios modernos, cafés lotados de jovens com smartphones e murais com orgulho nacionalista. As pessoas exibem suas bandeiras, cantam o hino nacional e defendem com fervor o direito de existir. Mas ao tentar viajar para fora, enfrentam a dura realidade. Com um passaporte que quase nenhum país aceita, muitas portas se fecham. Imagine ser cidadão de um país que não existe oficialmente. Imagine não poder competir em Olimpíadas, não ter representação na ONU. E ainda assim ter que manter as luzes acesas, alimentar a população e manter a ordem. Esse é o milagre silencioso da Somalilândia. Existir sem permissão. Construir uma nação invisível aos olhos do mundo. E a fronteira? Ela não está em mapas, mas é real.
soldados patrulham seus postos. Barreiras físicas e pontos de controle separam a Somalilândia do resto da Somália. Documentos são exigidos. Mesmo que para o mundo exterior essa fronteira seja apenas uma linha imaginária, para quem vive ali, ela é a linha entre o caos e a ordem. A moeda também é um símbolo poderoso dessa identidade oculta. O xelim da Somalilândia é colorido, estampado com imagens de heróis locais e monumentos históricos. Pode não ter valor no mercado internacional, mas é aceito com orgulho nos mercados de Hargeisa. É um lembrete constante de que, mesmo sem reconhecimento, eles ainda controlam seu destino. Curiosamente, a Somalilândia até tem um time nacional de futebol. Apesar de não poder disputar a Copa do Mundo da FIFA, participa de torneios alternativos, como a CONIFA, uma federação para nações não reconhecidas. Em 2016, o time viajou até a Abecásia para competir, e ali encontrou outras nações invisíveis: Transnistria, Ilhas Chagos, Nagorno-Karabakh. Era como se o mundo das nações esquecidas tivesse sua própria Olimpíada secreta. Nessas competições, o espírito esportivo se mistura com o anseio por existência. Cada gol marcado é uma afirmação. Nós existimos, mesmo que o mundo não veja. A torcida da Somalilândia vibra, mesmo de longe, sabendo que aquele jogo carrega muito mais que um simples resultado. Carrega a identidade de um povo. Mas o que sustenta esse país fantasma? A resposta está na união comunitária e no orgulho nacional. A Somalilândia construiu uma estrutura baseada em consenso tribal, diálogo local e engajamento civil. As decisões políticas são tomadas com base em conselhos tradicionais e modernos, misturando antigas formas de governança com práticas democráticas ocidentais. Isso não significa que tudo seja perfeito. A Somalilândia ainda enfrenta pobreza, desafios econômicos e disputas internas. Mas o simples fato de ter conseguido se manter relativamente estável por mais de 30 anos, enquanto a Somália continua em conflito, já é um feito impressionante. Com o tempo, o mundo começou a prestar atenção. Universidades, jornalistas e organizações não governamentais passaram a estudar o caso da Somalilândia como um experimento social único, um país sem reconhecimento, mas com funcionamento pleno, um paradoxo vivo, um território que é ao mesmo tempo sombra e luz. E aí chega a pergunta inevitável: você visitaria um país que não existe? Alguns aventureiros e jornalistas já o fizeram. Contam sobre mercados coloridos, a hospitalidade intensa do povo e a sensação estranha de estar em um lugar que parece normal, mas que oficialmente não aparece no mapa. Os postos de imigração são reais, o carimbo no passaporte é real, mas, para o mundo, aquela viagem nunca aconteceu. É quase como atravessar um portal para uma realidade alternativa. E é isso que torna a Somalilândia tão fascinante. Ela desafia o conceito tradicional de Estado. Nos obriga a repensar o que realmente define um país. É a geografia, o reconhecimento internacional, ou o sentimento coletivo de pertencimento e identidade? A Somalilândia continua sua luta silenciosa, esperando que um dia sua voz seja ouvida. Enquanto isso, segue sua existência paralela, onde a invisibilidade é uma forma de resistência. Um povo determinado a provar que, mesmo sem uma cadeira na ONU, ainda assim merece um lugar no mundo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.